Olá, eu sou Ana Rosa Marco Arthur. Estamos aqui no Ana Conecta, episódio número 2. E é um grande prazer ter você com a gente. O episódio 1 está aí ecoando. Estamos recebendo muita mensagem bacana desse movimento que a gente está criando aqui de ouvir e conectar histórias e conectar pessoas por essas histórias de reinvenção, histórias de reconstrução, histórias de pontos de virada. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Comigo aqui hoje, duas queridas com histórias lindas também de transformação. Andréia Xavier e a Janine Alcuri vão contar para a gente as bagagens que elas trazem, mas também sobre um projeto maravilhoso que vem transformando muitas vidas. Andréia, Janine, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Que bom, que honra ter vocês aqui. Obrigada. Né, nesse espaço em que a gente traz principalmente inspirações. E vocês, para mim, são inspirações. Né? Desde que a gente se conheceu, tanta coisa bacana que a gente vem trocando, né? E essa conexão vem só crescendo. Né? Então, eu quero aproveitar e apresentar vocês aqui para o pessoal, para quem acompanha a gente nesse canal. Quem é a Andréia Xavier? Quem é a Janine? Com vocês a palavra, sejam bem-vindas. Obrigada, Ana. Obrigada pela oportunidade, por convidar, né, a gente, André, para a gente trazer um pouquinho da nossa história e esse projeto que é incrível, né? Já tem 5 anos. Mas vou me apresentar. Eu sou Janine Alcuri, divorciada, tenho 2 filhos, 12 o Arthur e 7 anos a Luísa. Sou formada em turismo, tenho pós-graduação e minha vida inteira, pode dizer assim, 20 anos na hotelaria. E já tem 20 anos na hotelaria, tenho uma empresa, consultoria em eventos, e continuo atuando. E o Mães que Produzem, que é o projeto que a gente vai falar, sou uma das organizadoras do projeto, que é um novo filho, né? Mas já tem 5 anos, né, Andréia? É isso aí. Então, vou deixar a Andréia se apresentar para a gente poder entrar nesse assunto do Mães que Produzem, que é uma rede que vem crescendo a cada dia. Ótimo. Eu sou Andréia Xavier, tenho 48 anos, sou mãe da Ana Sofia, esposa do Washington. Sou servidora pública federal com a missão de ajudar as pessoas, mas digo para vocês que o Mães que Produzem, depois que entrou na minha vida e eu virei organizadora, ele virou missão de vida. Então, a Andréia é formada em comunicação, tem aí algumas especializações na área de gestão pública, na área de gestão de pessoas também, mas uso toda essa bagagem com Mães que Produzem. Foi ali que eu pude executar essas minhas formações. Ana, é um prazer, né, estar aqui contigo, você sabe das nossas caminhadas, né, e é muito, muito gratificante ver aonde você está chegando. E obrigada, né, por trazer a nós a responsabilidade de um segundo episódio. Que lindo. Estamos muito felizes em estar aqui, né, Janine? Que lindo. Como isso aqui é uma troca muito rica, onde a gente entende cada uma aqui, onde a gente pode somar, onde a gente pode contribuir. E todas as vezes que eu penso na Andréia Xavier, dentro desse projeto, fora desse projeto, todas as vezes que eu penso na Janine, idem, né, dentro, fora do projeto Mães que Produzem, que se transforma aí em uma rede, sobre o que a gente pode fazer para apoiar, impulsionar, transformar vidas, motivar, trazer conhecimento, instrumentalizar, de forma a potencializar sonhos, potencializar ideias, levar ferramentas, conhecimentos para que ideias se transformem em ação. É sobre isso o que elas vão contar agora. Então, fica muito antenado, porque tem coisas muito bacanas que vão surgir daqui. E, quem sabe, ideias que vão surgir aí também. Então, Andréia, Janine, contem para a gente. O Mães que Produzem é um grande coletivo que segue a sua jornada, se transformando aí de um projeto em uma rede. Então, eu vou começar aqui a primeira pergunta, que pode vir de uma pessoa que está vendo a gente agora. Eu sou uma mulher que é mãe e empreende, mas eu posso ser também uma outra pessoa que é uma mulher, mãe que não empreende ainda, mas gostaria. Ou eu posso ser ainda uma terceira pessoa que é uma mulher que não é mãe, mas pensa em empreender.
e gostaria de achar alguns caminhos. O que vocês dizem? Qual é o valor agregado desse projeto, dessa rede, desse movimento Mães que Produzem? Contem um pouco na lógica que vocês estão construindo. Vou falar para você que é assim, a palavra movimento, né? O Mães que Produzem hoje para a gente é exatamente esse movimento, né? É um projeto que começou em 2019, né? Já se vão 5 anos. A gente já pode não chamar mais de projeto, né? Porque como mesmo você ensinou para a gente, é início, meio e fim, né? O projeto já virou execução. A responsabilidade minha e da Janine diária, né? É uma missão de vida, né? A gente descobriu isso ao longo do trajeto. E hoje a gente tem uma rede que conecta mães empreendedoras, uma rede que alavanca negócios, mas principalmente, né? Você perguntou aí, uma mãe que empreende, uma mãe que não empreende, e uma mulher empreendedora. Está dentro da rede Mães que Produzem, sim. Porque as mães que estão aqui dentro, elas empreendem um negócio, um serviço e precisa desse público. Então, quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, saiba que todos são bem-vindos, né, na rede Mães que Produzem e que o movimento ele é diário, porque a gente conta histórias, né, para chegar ao Mães que Produzem, né, Janine? A gente conta história de mães empreendedoras. Conta um pouquinho como é que essa mãe chega até a gente. Olha, a gente faz um trabalho incrível, né? Desde 2019, que cresce, vem crescendo esses anos todos, devagar, que a gente fala aquela sementinha que a gente vai regando, né? Todo dia, Como se fosse um filho. Isso, um filho. Uma filha. Isso, um trabalho. A gente tem que passar também a nossa credibilidade, o nosso crescimento, a nossa conexão dentro dessa rede. E a mãe é simples, Ana. Simples, é só chegar. Nós temos a nossa página, que é o @mãesqueproduzem. Temos o nosso e-mail, que é mãesqueproduzem@gmail. Só enviar a história, ela tem que mandar a história para a gente dela, uma breve história com uma foto do seu produto ou do seu serviço e encaminha para a gente, que a gente publica essa foto na nossa página, essa história na nossa página e é alimentado todo dia, diariamente, com essa história, publicando ela e mostrando todo o trabalho e serviço dessa mãe. Temos o nosso site também, que é o www.mãesqueproduzem.com.br, que também tem todo o trabalho que a gente já faz ali ao longo desses anos no nosso site. Mas é muito fácil chegar, né, Déia? E é importante a gente falar também das parcerias, né? Porque você Sim. fala das conexões, né? Você falou um pouco disso, né? No próprio Ana Conecta, né? E é por isso que a gente acho que chegou até aqui. E aí, na hora que você conecta essas mães, você conecta uma rede e, às vezes, você também conecta, dali você descobre parcerias. Né? A gente tem muitas mães, inclusive você, né, Ana? Eu. A história da Ana tá lá, tá, gente? Vão lá ver. Eu já ia mencionar, inclusive, que a minha história tá lá. Ela deixou pra gente contar. A Ana já contou a história dela no Mães que Produzem. E acho que foi a partir daí que a gente começou a conectar, né, as nossas relações, os nossos contatos e as parcerias. Assim, eu acho que o Mães que Produzem, uma das coisas que a gente mais enxerga hoje é essa parceria. Né? São parcerias de mães empreendedoras que estão ali em busca, às vezes, de conhecimento, né? Chega para a gente, mães, em busca de conhecimento, de aprendizado, né? De como gerir um negócio, de como aprender alguma coisa que, às vezes, durante a formação que ela teve, ela não teve essa condição. E, às vezes, para oferecer, gente. Assim, se você é uma mãe empreendedora e tem um serviço que você gostaria de oferecer contando a sua história, a gente tem aqui na rede também. Mães que chegam lá, contam a história e oferecem um serviço para a gente, né? Oferecem um serviço para todas as mães. E essa rede, ela tem um tamanho, ela tem um alcance muito importante. Eu vou dar um exemplo aqui de vezes que eu posso e recorro à rede Mães que Produzem. Estou montando um projeto social, já vou falar um pouquinho de um projeto lindo, que até estivemos todas juntas no último sábado, agora no dia 31 de agosto, na região onde eu moro e uma região aqui próxima, acaba sendo uma região próxima. Então, para esse projeto, nós precisávamos de um tecido florido para cobrir uma poltrona. Vou dar um exemplo. E lá, pelo planejamento do tecido florido, que era uma dinâmica, um exercício que nós íamos fazer, eu liguei para a Andréia e disse: Andréia, da sua rede de mães que produzem, você teria alguma mãe, alguma mulher que teria um tecido ou como montar esse tecido
florido para a gente fazer uma capa, uma manta que cobrisse uma poltrona, e ela em 2, 3 segundos responde, eu tenho 1, 2, 3 contatos dentro dessa rede, e já entrei em contato com as mulheres, e tinham o produto, tinham ou como fazer, a gente só não teve ali a questão do tempo, que foi um tempo curtinho, mas é uma forma. Eu tô trazendo isso para a gente fazer um exercício, quem está vendo a gente, seja uma pessoa interessada em conhecer mais do Mães que Produzem, seja uma pessoa interessada em virar um apoiador, por exemplo, do Mães que Produzem, tem espaço, é um projeto social lindo, pode também se apropriar desse benefício. As pessoas que estão entregando serviços, que são várias, a Janine e a André vão contar um pouquinho dos serviços dessas mães que estão hoje dentro dessa rede. Mas eu dei um exemplo de como eu me aproprio e apoio a rede. Então, nós podemos também conhecer essas mulheres que estão empreendendo dentro desse coletivo e indicá-las para um projeto, para um trabalho escolar. Olha que ideia, num trabalho escolar eu preciso entregar para uma turma determinada um trabalho artístico, normalmente tem. Quantas vezes eu já me vi fazendo diversos trabalhos artísticos dentro de histórias escolares do meu filho, e a gente poder ajudar, apoiar, indicar e crescer essa rede. Eu costumo dizer que é um movimento. Sim. Uma apoia a outra. E eu vou puxar esse gancho para uma fala da Isabelle Benito. Isabelle estava com a gente ainda há pouco aqui na gravação desse episódio, super querida, e ela teve no projeto Conexão Mulher, que nós todas estivemos no sábado, no dia 31, gravando, e na fala apresentando, e na fala da Isabelle, ela abre, olhando para o projeto Conexão Mulher, onde está também inserido o Mães que Produzem, somos todas parceiras, e ela fala o seguinte, é sobre levantar as mulheres. Ela começa a palestra dela com essa fala, eu mesma fiquei muito feliz, porque é sobre isso. Então, esse projeto, Mães que Produzem, o Conexão Mulher, onde a Isabelle teve tão generosamente falando com a gente numa palestra no sábado, é sobre isso. É sobre trazer conhecimento, é sobre instrumentalizar, é sobre impulsionar as mulheres. E não só as mulheres. Isso é importante. Porque nesse universo, chega também a pergunta, mas, Ana, é só sobre mulheres? Não é. Mulheres são todo mundo que está acompanhando os movimentos no mundo, está mais antenado às seguintes informações. Mulheres têm hoje ainda uma diferença de equiparação salarial, por exemplo, no mundo. Acabamos de ver um relatório do Fórum Econômico Mundial, onde caiu de acima de 200 anos para 134 anos o tempo de equiparação salarial. É só para a gente dar um exemplo. Então, mulheres, porque eu tenho lugar de fala, eu vivi muitas histórias, eu vivi muitas situações em que, sim, a mulher passa por desafios muito complexos dentro de ambientes, principalmente organizacionais de trabalho, mas não só o trabalho em mundos corporativos, trabalho também no mundo do empreender. Então, eu achei tão linda essa fala e quis dar um destaque aqui, agradecendo já publicamente a Isabelle pela contribuição dela, que foi uma palestra maravilhosa sobre forças e vulnerabilidades. Voltando aqui para a Andréia e voltando para a Janine, exatamente isso. Além da missão de vida que vocês estão mencionando, que abraçam o projeto Mães que Produzem dentro das suas atividades, seja a Andréia dentro da atuação dela como servidora pública, e nós temos já um foco dentro dessa educação previdenciária que a Andréia também vem espalhando com essa atuação dela, que é muito bacana, também a atuação da Janine, uma empreendedora da área de eventos, da área de comunicação, que faz aí um trabalho lindo. Então, essas forças se somam para impulsionar mulheres. Então, vamos ouvir aqui da Andréia e da Janine quais são esses serviços que estão hoje dentro da rede. Essas mães estão gerando quais serviços, quais produtos que elas vêm oferecendo, até para o pessoal que está acompanhando a gente saber
O que está acontecendo lá dentro, né? Tem mulheres empreendedoras em que áreas, em que setores? Quer falar um pouquinho, Janine? Eu falo. Pode começar, a gente vai... Então vai ajudando aí, tá? Porque o leque é grande. A gente tem hoje, Ana, mais de 1000 histórias, né? E quando você fala assim, caraca, 1000 histórias. 1000 histórias de mães empreendedoras. E aí a gente abre um leque, né? Um leque, acho que em 2 mãos, né? Vamos aí a alguns serviços. Você tem mães na área de confeitaria, né? Tanto com bolos, quanto com doces, quanto com salgados. Você tem mães na área de serviços, né? Tem muitas mães na área de serviço, na área de beleza, na área de educação, na área de saúde, né? A gente tem mães com filhos especiais, né? A gente tem aí um público de mães empreendedoras que, além de empreender, né, a vida, né, de empreender ali o seu dia a dia, cuidando de uma criança especial, ela ainda empreende, ela ainda tem um negócio, ou tem um serviço, e caminha ali junto, né, e sendo acolhida, né, na rede. Você tem mães da área de hotelaria, né? Da tua área tem, né? Beleza. E assim, e você tem as comunicação, parcerias, né? Você tem e você tem mães da área de marketing digital, da área de contabilidade. Então, assim, todos os serviços que vocês procurarem, quem está nos ouvindo, a gente tem uma mãe que empreende ali, né? E às vezes as pessoas perguntam pra gente: mas vocês só lidam com as mães empreendedoras? Se eu precisar de um serviço, eu posso mandar um direct e perguntar para você se tem uma mãe com esse serviço? Pode, né? Não somente as mães empreendedoras, nada. Todo o público em geral, todo mundo que está nos assistindo nesse momento, tem algum serviço, a gente vai te indicar uma mãe empreendedora, mas a gente não vai deixar de te responder sobre esse serviço. Às vezes tem parcerias, né, Janine? Tem parcerias. Quer falar um pouquinho sobre elas? A Andréa está falando, mas a gente tem mãe, não é só porque nós estamos no Rio de Janeiro, mas é mãe Brasil e até fora. Lindo. E é muito legal que ajuda a gente, sabe, no projeto, que veio participar também de fora do evento, veio contar a história. Então a gente abrange... Variado esse leque. Bem variado. E isso é um ponto muito importante, uma pergunta que certamente vai chegar para as pessoas que estão ouvindo a gente. Você que está aí ouvindo a gente provavelmente vai ter essa pergunta, essa curiosidade. Por que mães? Pois é. Essa pergunta eu respondo desde 2019, tá, gente? Primeiro, assim, na primeira posso contar uma história, né? Na primeira a gente tinha lançado o Instagram, maio de 2019, e a gente faria um primeiro evento, né? Começaria a realizar o sonho, né? Em 2019 mesmo, em setembro. E aí, quando a gente disparou nas redes sociais, que a gente contava histórias de mães, né? E que a gente estava ali de mãe empreendedora e que a gente faria um evento, né, colocou ali que estava aberto as inscrições para o evento, para que você pudesse mostrar ali seu produto e serviço. Choveu, né, contatos de mães. Aí, como perguntam, você é mãe? Não. Então, infelizmente, não vai poder participar desse primeiro evento. E aí veio a pergunta, mas por que vocês só querem mãe? Eu empreendo, eu sou uma mulher empreendedora, eu estou no mercado, eu gostaria desse espaço. A gente escolheu a fatia mãe, gente, por vários motivos, né? Primeiro porque eu, Janine, já fomos 6 organizadoras, hoje somos 2, eu e a Janine, todas são mães, né? E a gente conhece a jornada de uma mãe, né? A gente sabe do que acontece após a maternidade, né? A gente começa a ter vários papéis ao mesmo tempo e entre eles realizar sonhos, né? A gente tem muitas mães empreendedoras no projeto que realizaram seus sonhos depois de ser mãe. Então a gente escolheu essa fatia e cuida dessa fatia. Mas isso não significa que se uma mulher empreendedora entra em contato com a rede, né, ou um homem empreendedor, a gente já recebeu, né, mensagens no direct perguntando sobre, né, do sexo masculino, perguntando sobre o projeto, e a gente sempre explica que, assim, o nosso empreender, né, meu e da Janine, porque a gente também empreende, né, a gente empreende a rede, é com as mães. Mas a gente indica as redes que para os empreendedores, para uma mulher empreendedora, a gente tem essa conexão que a gente falou no início, né, que esse é um dos nossos objetivos agora em 2024, de costurar, né, as redes. O Conexão Mulher é um desses motivos, né, a gente veio em apoio ao projeto, porque a gente entende que a conexão numa rede é o que mais importa, né, esse movimento de estar ali com pessoas. Quer complementar mais alguma coisa, gente? Falar que é muito interessante, que a gente recebe também, quando a gente vai fazer um evento, a gente recebe.
É só mãe, só mulher? Não, é aberta ao público. Ótimo. Os homens, crianças, todos são bem-vindos. Então, a gente observa a Andréia e a Janine falando da missão, falando da origem da ideia do Mães que Produzem, falando do que moveu tanto essas duas aqui quanto as outras participantes que estavam desde os anos iniciais do projeto, do programa. E aí a gente entende que tem um cuidado, um carinho muito especial com as mulheres no seu período de maternidade, no seu período pós-maternidade. E isso cabe um olhar atento nosso aqui. Quem são as mulheres no seu momento de maternidade, antes até dessa gestação se concretizar e finalizar, e esse filho, essa filha chegar ao mundo? Tem diversas alterações, começando pelas hormonais. A gente sabe de tantas coisas que passam na cabeça de uma mulher nesse período. Mas tem algo que é muito importante. Depois que o filho, a filha, essa maternidade se concretiza, vêm as primeiras perguntas, né? Eu estou falando pelo meu próprio lugar de fala, né? Como que eu vou ser agora uma mãe? Mas eu vou ser também uma profissional, eu vou ser também uma empreendedora, eu vou girar todos esses pratinhos, que também foi um dos temas da nossa palestra do sábado com a Isabelle. Como é que eu vou girar todos esses pratinhos? Como é que eu vou equilibrar todos esses pratinhos fazendo isso da melhor forma? Entendo penso, conhecendo a rede Mães que Produzem, vejo aqui com muita clareza. É um espaço para essa mulher chegar, conhecer como que ela pode se conectar a essa rede, entender o que ela pode agregar à sua própria vida, ali com os filhos da idade que for, né? Tem gente que está aí com bebês pequenos, tem gente que está com filhos um pouco maiores e assim vai, mas que ela possa criar ideias, criar e realizar essas ideias, sim, e executar essas ideias. E essas ideias em ação caminhem para uma realização pessoal, caminhem para uma ocupação, que isso é também, aí eu vou trazer das neurociências, é o que vai também motivá-la a fazer com que ela se sinta bem, entregando também aquela outra área da vida com muita tranquilidade, nem sempre tranquilidade, mas com muita intenção de fazer algo útil a mais do que a própria criação dos seus filhos. Não há nenhuma crítica aqui em absoluto a quem está e quem opta por se dedicar 100% à educação dos filhos. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Honrar essas mulheres, reconhecer o valor dessas mulheres é importantíssimo, mas também abrir horizontes, tanto para elas que se dedicam integralmente a essa forma de criação e educação de seus filhos, como outras mulheres que querem ter outras atividades que possam render, inclusive, ganhos, remuneração ao longo dessa criação desses filhos pequenos. Também podem ser caminhos que podem andar juntos. E é isso que a Janine e a Andréia trazem nesse projeto. Que outras possibilidades podem ser criadas para uma mãe, dentro do contexto dela de mãe, mas além, dentro do que ela quer fazer, dentro do que ela quer criar. Então, eu vou abrir aqui um espaço para a Janine e a Andréia falarem um pouquinho do seguinte: eu sou uma mulher que eu tenho algumas ideias, independente de se sou mãe ou não, tenho algumas ideias na minha cabeça, mas ainda não dei aquele passo, aquele pontapé inicial para transformar essas ideias em ação. Quando essa mulher procura vocês, que tipo de suporte ela pode encontrar? Que tipo de acolhimento ela pode encontrar no Mães que Produzem? Andréia. Vamos lá. Eu sempre brinco com isso, porque assim, você falou de uma mulher,
né, que está buscando, né, descobrir alguma coisa que ela saiba fazer ou que está tentando mergulhar, né, digamos, no empreendedorismo. Né? Vamos pegar essa fatia, que aí a gente já conta mais algumas coisas sobre Mães que Produzem. É interessante você perguntar isso, Ana, porque são falas que chegam para a gente. Né? São questionamentos, são reflexões que chegam. Né? A gente recebe mãe que ainda não engravidou, né? Mulher que ainda não engravidou e pretende engravidar, e me pergunta se quando engravidar pode vir contar a história. Eu viro uma mãe empreendedora? Sim, vira uma mãe empreendedora. Posso fazer parte do Mães que Produzem? Pode sim. Mas para essa mulher que está buscando empreender e não é mãe, a gente acolhe, né? A gente orienta e a gente direciona para as diversas redes, né, de mulheres empreendedoras que a gente tem, né, na própria página, onde a gente conta as nossas histórias de mães empreendedoras. A gente tem parcerias com essas redes, né? A gente tem conexão com essas redes e fica à vontade de, inclusive, indicar, né? Às vezes a gente dá nome para direcionar essa pessoa que quer empreender, porque às vezes ela está ali em busca mesmo de acreditar no próprio sonho, né? A gente tem uma frase que faz parte da nossa apresentação do projeto, né? Que é transformar sonho em realidade sem deixar de cuidar da sua melhor obra, que são os filhos. Né? Isso é para nossa mãe empreendedora. Mas você tem ali alguém que tem um sonho que não sabe por onde caminhar, né? É acolhida. Qualquer pessoa, né, que chegue ao Mães que Produzem, através das nossas redes, através da nossa página no Instagram, através do próprio site nosso, né, que nos procure através do e-mail, a gente vai, de alguma forma, direcionar. Né? Porque é o nosso público. Né? Eu brinco com as mães empreendedoras que, assim, os seguidores que a gente tem hoje, eles são o público potencial delas. Né? Então, qualquer um que chega à nossa página é bem-vindo, né? É bem-vindo à página, é bem-vindo aos eventos, é bem-vindo a apresentar, né, a rede Mães que Produzem para uma mãe empreendedora vir contar a sua história, porque eu não imaginava que contar a história, né, era algo tão potente. Eu vejo muitas mães hoje, inclusive no último sábado, eu ouvi uma mãe falar, eu ainda não tive coragem de contar a minha história. Eu falei, mas ela é só sua. É você que pode contar. Ótimo. É só sua, né? Ótimo, muito bom. E quando a gente olha para possibilidades, vamos falando ainda do presente, né? Quando a gente enxerga algumas possibilidades e eu sou uma pessoa que eu gosto de estimular a criatividade. Eu gosto de ficar pensando coisas e depois essas coisas podem ir aterrissando em ideias que vão para ações e viram projetos. O Conexão Mulher nasceu disso, outros projetos que eu tenho me engajado. Eu faço algumas perguntas, né? E aí as respostas trazem as reflexões e, de repente, a gente encontra soluções para aquilo que a gente estava pensando. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês duas, nesse sentido, de uma provocação sobre possibilidades. Eu sou uma empresa. Vamos supor que eu sou uma empresa, eu sou um RH de uma empresa. Ok? E eu estou querendo fazer um evento ou uma ação ou uma iniciativa que seja muito especial de valorização do empreendedorismo dentro dessa empresa. Porque o empreender é importante, o que nós já trouxemos aqui hoje, né? Não é só orientado a trazer e fazer negócios. O empreender é sobre uma atitude. Sim. É sobre você cuidar também de coisas boas para a sua própria vida. Então, empreender na sua vida, empreender para fazer coisas melhores, escolhas melhores. Então, eu volto para a situação de uma empresa que está montando, de repente, uma semana dedicada a trocas que sempre as empresas produzem, né? Trocas, ali vai ter um espaço para apresentar projetos, ideias novas. Mas e se uma empresa, um RH, que seja uma pessoa que queira se criar algo novo, chega para vocês e diz o seguinte: eu gostaria, Andréia, Janine, de montar um mini evento Mães que Produzem dentro da empresa. Como que funcionaria isso? Eu gostaria de adaptar
Eu gostaria de adaptar esse evento, a gente não ensaiou isso, né? É uma pergunta que está fluindo aqui. Por isso que elas estão rindo, porque a gente não ensaiou essa pergunta. Ela está fluindo aqui, o universo vai trazendo. E aqui também, tá? Vai fluindo para cá também. Então, elas vão, a solicitante, a requisitante da empresa vai perguntar, eu gostaria de montar um evento que estimule o empreendedorismo feminino, e, de repente, mais amplo para todos, para os homens também, mas eu gostaria de entender como é que o Mães que Produzem poderia fazer isso dentro da empresa, de repente, conduzindo uma semana, um dia, 2 dias, de um evento onde as pessoas fossem se apropriar desse empreender para a própria vida. Eu vou deixar... além de ideias que vão surgir dessas pessoas poderem criar novos projetos para o seu futuro e empreender também no futuro. Como é que o Mães que Produzem poderia ajudar essa empresa, essa demanda, já criando ideias aqui nas respostas que vocês vão trazer? Eu vou deixar isso, gente, com a especialista. O nome dela é Janine. Especialista em eventos. Não, mas, Ana, foi até bom você trazer, que a gente teve ano passado, nós fizemos um evento no final do ano, e do lado tinha um evento de uma empresa que chamou a gente 2 semanas depois para trazer esse grupo de mães e fora os colaboradores da empresa. Olha que lindo. Então, nós fizemos isso. E é interessante você abordar isso, porque nós temos mães que eram CLT, antes da maternidade, ou quando teve, nasceu, né, o neném, e depois teve que sair. E teve que virar uma mãe empreendedora, uma mulher empreendedora. Então, isso é o espaço, é a visão. O que ela quer hoje para acolher no futuro? Perfeito. O que ela vai querer? Então, assim, isso foi muito legal se abordar esse tema, essa situação, porque isso acontece. E encoraja também a mãe a falar assim, a pessoa que está lá na empresa e falar, poxa, olha a visão. Possível. É possível. E já tem, então, empresas antenadas nesse sentido, pensando com essa lente um pouco mais aberta. Isso é muito importante quando a gente olha para um contexto de diversidade e inclusão. Quem me conhece sabe que eu sempre traduzo essas palavras em respeito. Sim. E respeito ao que a pessoa, sendo ela... mãe, está ali de licença maternidade, vai passar aquele tempo, vai sentir todas aquelas preocupações que são naturais. Quando eu voltar, será que eu vou conseguir me recuperar o meu ritmo? Porque a empresa anda de uma forma muito dinâmica. É natural que esses pensamentos venham, é natural que a gente também encontre apoio para responder a essas perguntas, que nem sempre estão, às vezes, dentro do ambiente corporativo, mas os ambientes corporativos, eu costumo dizer, vêm mudando, vêm passando por transformações fantásticas nesse sentido. E é aí que eu conecto, Janine, é aí que eu conecto essas ideias, porque a gente está falando de um segmento que é, por exemplo, criar um evento dentro de uma empresa para fazer ali uma sensibilização, ou levar ao conhecimento das pessoas um teor mais tangível do empreender, até estimular as pessoas a criarem projetos para o seu médio e longo prazo, quando já não estiverem mais no campo de um trabalho formal, de um CLT, ou queiram fazer no futuro uma transição de carreira, mas criando ideias para ampliar esse mundo da diversidade, do respeito e da inclusão, com possibilidades que toquem de verdade essas iniciativas, digamos assim, que as empresas podem trazer. Então, esse eu vejo que é um caminho muito bacana e que dá essa ideia muito clara do que pode ser um empreender, olhando para as mães que já fazem parte da rede, de repente expondo dentro de um ambiente corporativo e ali trocando com as pessoas que estão dentro da empresa, isso também é muito positivo, mas também essas pessoas de dentro das empresas, as mulheres, homens, todos, também criarem ideias para os seus próprios negócios no futuro, seus próprios empreendimentos no futuro. E aí, um ponto importante é que eu vou para o lado também
ainda na diversidade do sênior e da sênior. Quando o Mães que Produzem também pode trazer esse olhar mais próximo da pessoa que quer empreender acima de 50 mais, é o meu caso. A gente tem, Ana, a gente inclusive anos, tem, estou empreendendo, né? A gente inclusive tem história, né? A gente tem história na página, né, de mães 50 mais, mães já avós, né, que empreenderam já sendo avó, né? A gente brinca com elas que é avó empreendedora, né? E a primeira vez que chegou, a gente tem mais de uma história, né, Janine? A primeira vez que chegou essa história, a pergunta dela foi exatamente essa: tem espaço para mim? Aí eu perguntei, você é mãe empreendedora? Ela respondeu, não, sou avó. Eu falei, então tem 2 espaços. Pode contar 2 histórias. Brinquei com ela. Mas eu queria voltar no que você falou da inclusão e da diversidade, que a gente também conheceu, né, Janine, esse mundo. Esse mundo não, né? Essas pessoas, né, de algumas dificuldades. E no último evento que a gente fez em dezembro, a gente trouxe um grupo de mulheres que são mães girassóis. Né? Eu gosto muito de falar sobre elas, porque elas mexeram, né, com a gente, como Mães que Produzem, porque elas trouxeram ali um grupo que é bem específico, que são mães que têm crianças especiais, todas elas, né, que fazem parte das Mães Girassóis, elas se apoiam, se acolhem, e aquilo me tocou, como tocou a Janine quando trouxe para mim, porque é ela, gente, a pessoa do evento, é ela que organiza, é ela que dá o tom para isso, né, faz a coisa acontecer. E aí ela veio e falou, Andréia, tem um grupo chamado Mães Girassóis que eu queria trazer para dentro do nosso evento. E aí a Janine, quando trouxe isso, eu falei, caramba, como que a gente vai recepcionar e como que elas vão se sentir acolhidas, né? E elas, no final do evento, virou para a gente e falou assim, vocês não só nos acolheram, como vocês conseguiram mostrar para a gente que é possível empreender, mesmo com toda a dificuldade. A gente vai levar um monte de aprendizado daqui. E para a gente aquilo foi gratificante, porque na verdade era a gente que estava aprendendo, né? É verdade. Que lindo. Naquele momento. Então, e foi esse grupo que foi para essa empresa que eu levei. Olha, são trocas riquíssimas, trocas É. maravilhosas, Sim. porque é nessa troca que eu costumo dizer, né, que o aprendizado se dá e que a gente ganha, a gente agrega novas camadas, né? Sim. Eu costumo dizer que quando a gente entra num projeto, uma iniciativa como essa, a gente não sai de maneira alguma como entrou. A gente sai muito melhor do que quando entrou. Porque é uma troca absurda, é uma troca riquíssima. A troca quando a Andréia trouxe aqui um tom de empatia. Você entende o olhar do outro, você entende a dor do outro, os desafios do outro e se junta para pensar em soluções em conjunto, se junta para apoiar de alguma forma. E uma forma é pensar em soluções em conjunto. Uma forma é indicar as Mães Girassóis, por exemplo. Sim. Né? Então, eu costumo pensar nessa questão, e essa ideia me veio à cabeça porque eu acho que seria muito lindo vocês irem para dentro de ambientes corporativos, levarem essa experiência, essa sensibilidade e essa bagagem do empreender. O empreender que ensina, o empreender que dá um conselho, uma orientação, mas com técnica, com base, com fundamento, com história, com racionais por trás. Acho isso muito importante. Então, acho que fica aqui um olhar para as pessoas de empresas que estão nos vendo ou pessoas que fazem parte de empresas que podem dar essa sugestão para que esse trabalho se expanda. E se expanda de que forma? De várias formas. Não existe uma fronteira limitando, ao contrário. O que nos abre muitas fronteiras é a criatividade. E como é que eu posso... Acho que uma pergunta que me vem é como que eu posso colocar o Mães que Produzem na minha semana CIPAT, por exemplo? Entende? Que é uma semana de aprendizado, de trocas, de autocuidado, de conscientizar as pessoas para que elas vão para lugares de mais bem-estar, Sim. de maior bem-estar. E quando a gente empreende, quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente gosta, que a gente ama, a gente vai para esses lugares. Com certeza. Isso não significa que não teremos desafios. Sim. É diferente.
Os desafios estarão lá e a gente vai se fortalecendo, vai crescendo para vencer esses desafios. Então, já fica uma ideia aqui que a gente semeia juntas, né? Planta, para que o movimento que vocês estão conduzindo, sendo ele um movimento tão rico, tão poderoso no sentido de levantar as pessoas, levantar as mulheres, possa também se estender para ambientes que estão com pessoas que estão em CLT, enfim, ambientes corporativos, academias, instituições que possam aí se apropriar dos benefícios também do trabalho lindo que vocês fazem. E aí vem uma outra pergunta também, que é natural a gente fazer. Se o eixo aqui do nosso bate-papo tem um eixo, e sempre traz o passado, onde estamos, e o olhar de futuro. Para onde cresce? Para onde vai o Mães que Produzem? Janine, para onde caminha... Para onde caminham Mães que Produzem, Andréia, Janine? O que é esse futuro? O que vocês estão enxergando? Quais são os passos que vocês estão hoje começando para levar esse projeto a ser mais sustentável ainda, para ser mais duradouro e mais potente, porque ele vem crescendo, então a gente quer ver mais essa potência fluindo, né? Como é que vocês estão vendo esse futuro? E aí, Janine, olha só, Ana, a gente conversou sobre isso, né, em janeiro? Em janeiro. Estamos em agosto. E assim, quando a gente conversa sobre Mães que Produzem hoje, a gente conversa sobre as histórias, né? É sempre sobre elas, né? Assim, o projeto, né, a rede, né, porque o projeto foi lá em 2019, né? A rede caminha nesse movimento de contar histórias. E vou dizer para você que a cada história que chega na página, a gente ganha uma direção. A gente ganha uma nova rota. Maravilhoso. Né? A gente vai em busca de coisas que respondam, às vezes, àquele movimento. Mas eu acho que hoje a gente encontrou um caminho que a gente não sabe ainda onde vai dar, né, Janine? Mas a gente já está vendo frutos dele, né? Estamos aqui com você. Estivemos sábado no Conexão Mulher. Recebemos alguns outros convites já essa semana, que é de uma rede que vem crescendo. E uma rede que se conecta em outras redes. Então, acho que o nosso futuro é esse, é conectar redes para que essas redes tragam, né, mas também levem do Mães que Produzem referências em todos os sentidos. É referência no conhecimento, é referência no empreender feminino, né, é a sensibilidade de como você conduz uma mãe, né, é você ter um olhar, né, seja essa mãe, né, principalmente se você estiver lidando com uma mãe que tem um filho especial, a gente percebe que é um olhar um pouco mais apurado nesse sentido, mas principalmente a conexão. Eu olho para o Mães hoje e vejo conexão. Né? O que a gente enxergou lá em 2019, a gente não tinha ideia de onde a gente estava pisando. Eu lembro muito de ter dito para a Janine, quando ela veio, gente, ela vai contar sobre isso, mas eu vou adiantar. Por que a gente, né, quando a Janine veio, não, a gente pode fazer eventos. Né? Éramos ali, sei lá, 30 histórias, acho que não tinham nem 100 histórias quando a gente fez o primeiro evento. E aí, quando a Janine falou assim, não, a gente pode fazer em hotel. Eu falei, tá doida, não tem recurso não, vai fazer em hotel? E aí ela olhou para mim e falou assim, vai sim, você vai ver que a coisa acontece. E aí foram conexões, né? Foi a conexão da Janine com a profissão dela, com a formação dela na área de hotelaria, né? Especialista em eventos, né? Há mais de 20 anos, posso dizer, que fez com que a gente, com as conexões, então dali a gente entendeu que tudo era conexão. Né? E nesses 5 anos de caminhar, essas conexões vai moldando. Né? E quando eu falo moldando, não é porque a gente pode mudar amanhã. Sim. Né? E, às vezes chega uma história na página que sacode a gente. Né? Às vezes a mãe conta a história e vem no direct e fala assim, agora eu preciso de ajuda. Agora, eu tive a coragem de contar histórias, mas eu não sei para onde eu vou. Sim. Né? Eu me encorajei, vim contar a história, mas eu não sei o que faz. O que eu faço com esse negócio? Eu faço crochê, faço o quê? Como que eu faço para vender o crochê? Tudo bem ter essa dúvida. Sim. Tudo bem. Né? Sim. Essa Nesse dúvida, sentido. Nesse sentido, tudo bem, porque é quando essas pessoas se unem, vocês, dando essa visão do que pode ser um próximo passo, Sim. que essa mãe, essa mulher pode ganhar, respirar, dizer, poxa, mas eu posso traçar um plano aqui, e esse plano, não necessariamente ele vai ser um plano único. Sim. Ele pode mudar. E os planos podem sofrer as adaptações, isso faz parte, são as dinâmicas
da própria vida, né? E ainda bem, porque uma vida toda programadinha ali, rígida, eu não sei como seria, gente. Eu fico um pouco preocupada com isso. Porque não abre, né? Não abre. Você receber, você vai viver uma vida e vai percorrer esse caminho até o fim. Eu não sei se isso teria assim, uma tradução de liberdade que a própria vida se propõe a ser, né? Então, eu acho que sempre tem essas questões. Né? Mas, Ana, só entrando no gancho da Andréia, a gente vem conversando, quando chegou em 2020, mais ou menos, até um pouquinho antes da pandemia, a gente perguntava, a gente vai caminhar ou vai correr? Né? Vamos caminhando, porque vai abrindo para, né, o caminho, a nossa visão. E eu posso dizer que até mesmo na pandemia, a gente não parou. A gente fazia os eventos online, a gente movimentava as páginas online. A gente fazia o Instagram, e descobrimos o híbrido. E voltamos da pandemia no mercado, que todo mundo sabe que veio muito difícil, sem saber o que ia acontecer ou não. Mas então vamos caminhando. E cada ano abre uma porta diferente e uma forma. Então a gente aguarda novas dinâmicas. Isso aí. E uma pergunta que vale a pena fazer, se vocês estão planejando fazer algum evento ainda em 2024 para Mães que Produzem. Tem alguma já programação, seja ele presencial ou online ou híbrido? Na verdade, a gente tem uma ideia, né, Janine? Mas conta aí, que a gente já recebeu 2024. Convites para participar, né, que é melhor ainda. De evento, mas temos. Eu vou até aproveitar para as mães e todos que estão assistindo, a gente tem a nossa revista, que a gente tem a nossa 14ª revista, que está sendo lançada agora no mês de setembro. Desculpa, gente, eu vou parar. Não sei se podia falar data. Pode seguir. Perdão, podia falar? Nenhum problema, não? Nenhum problema. Estamos lançando agora a revista em setembro. É uma revista que tem mães que vêm apresentar a sua história, ou a gente traz um tema que é pertinente para o projeto, para a mãe, para o segmento, né? E tem os anúncios que as mães divulgam nessa revista, que foi um filho nosso durante a pandemia. Então, a gente também traz isso para as mães, né? Para as mulheres empreendedoras, para ter visibilidade também. Então, a gente está lançando agora em setembro e tem novas propostas vindo para a gente fazer um evento, sim, presencial. É importante falar, gente, que essa revista ela é digital, tá? Então, você pode acessar os anúncios. As mães de todo o Brasil que contaram histórias na página, vêm e anunciam seu produto, né? Aquelas que conseguem fazer vendas online. Né? É importante falar sobre isso. E as mães, esse mês que a Janine falou em específico, essa edição, a gente vem falar um pouquinho dessas conexões. Né? Todas as mães que escreveram artigos na página, né, na revista, elas são direcionadas para essas conexões. Né? São redes que a gente já se conectou. E elas vêm contar um pouquinho da história de cada uma dessas redes. Né? Foi bem interessante para a gente ver isso acontecer ainda em 2024. E uma pergunta aqui importante para o nosso público, para quem está aqui com a gente, quem quer conhecer mais. O Mães que Produzem em números. Andréia e Janine. Quanto tempo? Vamos começar por quanto tempo de vida, de existência. Depois, os números que vocês quiserem informar, mas quantas são as mães associadas hoje que fazem parte? Quantas contaram histórias? A Andréia já falou, mas acho que a gente vai dar aqui um resumo, um panorama. Quantas mães seguem já dentro da própria rede, estão ali conectadas? Acho que são números importantes para a gente deixar aqui para quem está ouvindo a gente, quer saber mais do programa. O Mães que Produzem em números. Andréia. Estamos desde 2019, né, com a página no Instagram, já se vão 5 anos. Hoje a gente tem em torno de 10 mil seguidores, né, mais de 1.000 histórias contadas, né, de mães empreendedoras. Estamos na 14ª edição, né, da revista, uma revista digital. Temos um blog, temos um site há mais ou menos um ano. O que mais que são números, Janine? Quantos eventos? 2019 foi mais, né? 5, 6... Deve ter 8 eventos. Não, 9 eventos. Tem as imersões, né? Temos eventos em imersão, né, onde somente as mães empreendedoras são convidadas, que é mais uma imersão em conhecimento, né, algum tema ali que a mãe queira. O que a gente tem mais em números? Frutos. Conexão. Muitos frutos. Conexões, gente. Conexões eu não consigo contar, gente.
Porque elas explodem. Até porque as mães se conectam também, né? A gente tem uma coisa que eu acho bem interessante de comentar, né? Que a gente não vai ter ali um número concreto, mas que são conexões entre as mães que empreendem. Né? Às vezes a mãe conta a história e uma mãe que lê a história se conecta com aquela mãe que não conhecia e fala pra gente, conheci tal pessoa através de Mães que Produzem. A gente participou de uma reunião pela manhã que foi exatamente uma conexão. Ela conheceu a gente no Conexão Mulher. Que lindo, tá vendo? Não, e Ana, a gente até passa para essas mães que até comprar de uma mãe, sim, você alavanca o negócio dela, da família dela. Então a gente faz essa conexão ali. Eu faço a caixinha, uma mãe faz o bombom e o outro cartão. Então conectou já 3 famílias. Com certeza. Então a gente faz essa parceria, né, esse trabalho de mostrar para elas que uma família ajudando a outra. Com certeza. É um trabalho lindo. Eu vou me encaminhando aqui para o final com um pouco de coração apertado, porque esse assunto é maravilhoso, eu amo esse assunto. Vou pedir para a Andréia e para a Janine fazerem aqui as mensagens finais, o convite final. Se elas fossem convidar você que está assistindo a gente, o que elas iriam dizer? Essa é a missão que eu estou dando para elas agora. Então, conheçam o Mães que Produzem, Conheçam Mães que Produzem na voz da Andréia e na voz da Janine. Quer falar primeiro? Suas considerações. Vou deixar a Janine falar primeiro. Venham conhecer o Mães que Produzem, uma rede, uma conexão de mães, mulheres empreendedoras, alavancar seu negócio, serviço, seu produto. Tenho um carinho, um amor imenso de receber vocês. Sigam a nossa página, @Mães que Produzem, mande a sua história e venha participar da nossa rede. Ela já falou tudo, gente, mas assim, se você conhecer uma mãe empreendedora, peça para ela vir contar a história, não apenas por contar a história dela, mas para que ela ache acolhimento, sororidade, para que ela encontre um lugar de fala, para que ela encontre mães que vão conseguir entender o que é uma mãe que empreende, né? Porque eu acho que existem algumas situações que somente mãe, olhando para a mãe, vai entender. Né? A gente, quando faz qualquer movimento dentro do Mães que Produzem, a gente sempre lembra que a gente está fazendo de mãe para mãe. Então, se você conhecer qualquer mãe empreendedora, peça para ela vir contar a história. Mas venha também conhecer essa história. Venha também participar dos nossos eventos, venha também assistir as lives que a gente faz, venha ler a revista, né? Venha participar também da nossa rede. São todos bem-vindos. Venha criar ideias com essas queridas. Andréia, Janine, venha trazer novas formas de conexões a partir do Mães que Produzem. Essa foi a nossa entrega para você hoje. Aqui a intenção foi impulsionar, foi estimular esse assunto, que é um assunto tão importante. Quando a gente olha para o futuro e a gente enxerga tantas possibilidades, inclusive, de ressignificar a aposentadoria, que é um dos assuntos que a gente conversa muito aqui com a Andréia, na área de atuação dela, onde ela é especialista também, educação previdenciária, a gente conversa muito sobre essas questões. Então, a gente pensa em opções de criar ideias e de transformar essas ideias em ação. Você tem uma ideia, você tem um sonho, você tem um desejo de criar algo que vá realizar, preencher um espaço que está aqui dentro, e você gostaria tanto de contribuir um pouco mais com o seu entorno, com a sociedade, com a sua família, com a criação dos seus filhos, dos seus netos, das suas netas. Então, será que o Mães que Produzem já não seria um caminho ou outro grupo que tenha a mesma intenção de impulsionar mulheres, pessoas na direção do empreender para ter uma vida melhor e futuros melhores? Foi sobre isso que a gente, com muito carinho, recebeu aqui Andréia Xavier, Janine Alcuri. Minha gratidão, foi lindo. Estou honrada com esse segundo episódio, explosão total que elas trouxeram aqui. E o que a gente espera plantar aqui e semear muitas ideias, muito mexer aqui dentro, o incômodo que gera aqui dentro do peito, dizendo assim,
eu quero conhecer o Mães que Produzem, quero saber como é que eu posso fazer, de repente, tirar esse plano da minha cabeça para o papel e para campo. O primeiro passo é tão importante, dê o primeiro passo. Ele é muito importante, você tem redes incríveis que podem apoiar. Andréia, Janine, minha gratidão. Obrigada, Ana. Obrigada.